Do Instituto Educacional Nhomense. Vamos iniciar agora a nossa aula de Educação Física com o assunto sedentarismo. Então vamos lá, dar início à nossa aula de Educação Física, assim definindo o que é sedentarismo. Sedentarismo é definido como a falta, ausência ou a diminuição da prática de atividades físicas ou esportivas. Está associada ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Pessoas que têm um gasto calórico reduzido semanalmente pela ausência da prática esportiva são consideradas sedentárias ou com hábitos sedentários. Então, se você não pratica atividades físicas diariamente, você é considerado uma pessoa sedentária. Vamos ver ao longo dessa aula, né, as causas, as consequências de uma pessoa sedentária. Devido à grande preocupação em reduzir os índices de sedentários, algumas políticas têm sido adotadas para que o mesmo possa ser prevenido em todas as faixas etárias. Nos últimos tempos, tem-se percebido que o estímulo dado às pessoas para que se movimentem tem aumentado gradativamente. Então, a indicação dos órgãos governamentais na área da saúde é que as pessoas têm que praticar atividades físicas para evitar o surgimento do sedentarismo. E o feedback das pessoas, enquanto ao pedido dos órgãos governamentais da saúde, tem sido positivo. As pessoas estão praticando mais atividades físicas. Dando continuidade aqui, o acometimento do indivíduo por conta do sedentarismo pode trazer a diminuição da funcionalidade em sua globalidade, além de diminuir as chances de mortes prematuras, por conta da vulnerabilidade da saúde. Então aí a gente vê que o sedentarismo pode trazer a diminuição da funcionalidade em sua globalidade. Isso quer dizer o quê? A funcionalidade do seu corpo. O sedentarismo pode diminuir a funcionalidade de órgãos do seu corpo. E acontece também as mortes prematuras vindas de doenças geradas pelo sedentarismo, como por exemplo hipertensão, diabetes, entre outros. A gente vai ver aqui agora, nos próximos slides. Aqui temos o que? Dentre os benefícios que a prática de atividade física pode proporcionar, podemos citar alguns deles que sejam melhores visualizados, como por exemplo, então a prática da atividade física gera muitos benefícios. A gente vai ver aqui quais são eles. Melhora a funcionalidade do organismo e todos os seus sistemas, diminuição do risco de morte prematura, redução dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicose, entre outros, melhora a condição e a funcionalidade cardíaca e respiratória, melhora a mobilidade articular e a força muscular, auxilia na manutenção do peso, dos níveis de gordura corporal e massa magra, auxilia na prevenção de patologias como câncer, Alzheimer, Parkinson e outras patologias incapacitantes. Melhora a sensação de prazer e bem-estar, sendo um grande aliado nos tratamentos de ordem psicológica. Proporciona um alívio de tensão muscular, diminuição das dores no corpo decorrentes do estresse ou desuso. Então aí são todos os fatores que a prática da atividade física contínua, diária, rotineira, tem em benefícios para a nossa saúde. Então temos que praticar atividade física diariamente. Então vejamos aí um exemplo
né, pessoas em um espaço, em um local aí fechado, dançando. Provavelmente seria uma aula de dança ou de educação física. E o professor aí é um senhor já, né, podemos ver, de idade, então muito legal. Várias idades aí praticando a dança. Dentre esses e muitos outros fatores, vale salientar que a visita regular ao médico facilitará a indicação da atividade física mais indicada para cada indivíduo, fazendo com que o mesmo possa sentir-se beneficiado e em melhores condições de saúde a partir do início da prática. Porém, vale ressaltar que indivíduos que utilizam medicações específicas para patologias previamente diagnosticadas, como pressão alta, diabetes, devem manter a ingesta medicamentosa conforme a indicação médica para que não haja intercorrências durante a prática das atividades. Então a gente vê aí que o quê? Que é importante a visita ao médico para saber as suas condições para a prática de atividades físicas contínuas e quais você poderia estar praticando. Muitas vezes você tem uma doença, você tem uma patologia e a partir disso você tem que ter o cuidado e a indicação do médico de quais atividades práticas, quais exercícios que você poderá realizar para continuar ativo, tá? Então ele irá indicar e com a ajuda do profissional de educação física realizar as atividades físicas para o benefício da nossa saúde. Então a gente tem aqui agora as causas do sedentarismo. Ali a gente viu o que? Anteriormente a gente viu os benefícios da prática da educação física. Agora vamos ver as causas do sedentarismo. Existem várias causas para o sedentarismo, que é a falta de atividade física, sendo a principal delas a falta de atividades físicas e de uma alimentação saudável, como eu falei anteriormente. Algumas atividades do atual modo de vida das pessoas favorecem o sedentarismo, por exemplo, fazer uso de carro, mesmo em pequenos trajetos, utilizar escadas rolantes, rotina tomada por diversas atividades, deixar de realizar algumas atividades domésticas, o consumo exagerado de alimentos industrializados, passar várias horas utilizando o computador ou em frente à TV. Então, a gente vê as causas aí que podem gerar o sedentarismo e que podem ser muito bem evitadas por todos. Muitas vezes fazemos alguns projetos disso aí, como exemplo carro, mas muitas vezes também, como por exemplo moto, e que poderiam ser realizadas a pé, né? Fazendo caminhada ou a utilização da bicicleta, que seria assim, você incluiria nesse trajeto já uma prática física, já uma prática de atividade física. O outro exemplo foi citado, usar escadas rolantes. Então, o uso de escadas normais, sem ser rolantes, você também estaria praticando a atividade física. A questão da rotina por diversas atividades é deixar em segundo plano a prática da atividade física. Você se ocupa com outras atividades diárias, como por exemplo o estudo, o trabalho, e deixa em segundo plano a prática de atividades físicas e que é muito associa-se à vinda, né, do sedentarismo. Muito prejudicial isso. Deixar de praticar atividades físicas. Deixar de realizar algumas atividades domésticas. Também, atividades domésticas você pode estar realizando, já contam como atividade física, já contam com o movimento do nosso corpo. O nosso corpo estando em movimento já é uma atividade física. Consumo exagerado de alimentos industrializados, aí são uma das causas que podem
né, gerar o sedentarismo, porque são alimentos que fazem mal à nossa saúde, os alimentos industrializados. Então você tem que se alimentar de forma saudável, né? E não com alimentos industrializados, alimentos que fazem mal à nossa saúde. Entre aí um dos exemplos. Passar várias horas utilizando o computador ou em frente à TV, sem praticar atividade física. Então isso, né, é muito prejudicial à nossa saúde. A gente vê uma foto aí exemplar de uma pessoa só comendo e assistindo TV. Consequências. A vida sedentária provoca literalmente o desuso dos sistemas funcionais, o aparelho locomotor e os demais órgãos e sistemas do nosso corpo, solicitados durante diferentes formas de atividade física, entram em um processo de regressão funcional, caracterizando no caso dos músculos esqueléticos, um fenômeno associado de atrofia muscular, atrofia das fibras musculares, a perda de flexibilidade articular, além do comprometimento funcional de vários órgãos. Então as consequências aí são algumas das consequências vindas do sedentarismo, né, do surgimento do sedentarismo da nossa vida, o aparelho locomotor. Então o nosso sistema, o nosso corpo regride, de certa forma. Muitos órgãos nossos regridem, ficam mais limitados por conta que não praticamos, não o exercitamos, não colocamos em rotina de exercícios. Então eles ficam mais frágeis, mais propícios a geração, o nosso corpo fica mais propício à geração de doenças, como vamos ver agora. O sedentarismo é a principal causa do aumento da incidência de várias doenças: hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento do colesterol, o infarto do miocárdio, no caso do coração, são alguns dos exemplos das doenças às quais o indivíduo sedentário se expõe. O sedentarismo é considerado o principal fator de risco para a morte súbita, estando na maioria das vezes associado direta ou indiretamente às causas ou agravamento da grande maioria das doenças. Então, outras consequências são estas: a geração de patologias, de doenças à nossa vida, ao nosso corpo, como eu já venho falando desde o início da nossa aula. Então aí são algumas doenças que podem ser geradas com a vinda do sedentarismo, com a geração do sedentarismo na nossa vida, no nosso corpo. Então essas doenças aí são prejudiciais demais à nossa saúde. Agora, as comodidades proporcionadas pelo avanço da tecnologia e o estilo de vida atual são fatores que têm contribuído para o aumento do sedentarismo, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a quarta maior causa de mortes no mundo. Então é uma coisa muito séria, uma coisa que deve-se pensar e ter ação quanto a isso. Temos que ter a consciência de praticar atividades físicas diariamente e de forma rotineira, porque só teremos benefícios. Então uma pessoa é considerada sedentária quando não consegue gastar o mínimo de 2.200 calorias por semana com atividades físicas. O indivíduo ativo deve gastar no mínimo 300 calorias por dia. Então a gente tem uma média aí, recomendada pela OMS, por semana e por dia. 2.200 calorias por semana e 300 calorias por dia. Ou também, no mínimo, praticar de forma associada a essas calorias, praticar no mínimo 30 minutos de atividades físicas por dia, né? O sedentarismo possui alta incidência na população, sendo considerado um problema de saúde pública. Acredita-se que 46% da população brasileira seja sedentária. Ainda estima-se que o sedentarismo está relacionado com quase 14% das mortes no Brasil.
Então, com o sedentarismo gera outras doenças e assim, né, está relacionado, no caso, às mortes que acontecem. Tá ótimo? Então, a gente vai dar continuidade na próxima aula de sedentarismo e continuaremos nosso assunto. Valeu, obrigado pela atenção. Logo, logo estaremos juntos novamente. Obrigado, meus queridos alunos. Abraço.